fico mais entusiasmado ultimamente com esse tipo de personagem, porque na minha juventude eu fiz muito, com exceção de Chica da Silva, eu fiz muitas mulheres submissas, serviçais. Seja bem-vindo. E o que eu gostei na Mãe Bonifácia é que é uma mulher empoderada. Quando eu pensei em Mãe Bonifácia, 2 anos antes do filme ser realizado, eu já tinha pensado em Zezé Mota. Espero, assim, de coração que a gente consiga realmente viver dessa arte, viver de cinema e que seja cada vez melhor. Uma experiência gostosa, que ficou com gosto de quero mais. O Quilombo segue vivo. Olá, boa noite. Começamos o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje, o Cultura Livre recebe o cineasta que trouxe as nossas raízes para as lentes das grandes produções. Salles Fernandes é o nome por trás de Mãe Bonifácia, o primeiro longa-metragem realizado integralmente em Sorriso, com uma estrutura que inclui uma vila cenográfica de época e a presença marcante de Zezé Mota. Mais do que um filme, é um projeto que resgata a força de uma das maiores personagens históricas e marca um novo capítulo no cinema feito em Mato Grosso. Salles, seja muito bem-vindo aqui no Cultura Livre. É um prazer te receber para falar dessa superprodução. Nossa, Elise, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, num espaço tão importante como esse, para falar de cultura, para falar de cinema, cinema que é a nossa grande paixão, e falar de cinema sobre Mãe Bonifácia, né? É uma honra, então, muito feliz. Obrigado pelo espaço. Salles, você que é paraibano, né, de nascimento, mas escolheu Sorriso, Mato Grosso, como cenário da sua vida e da sua arte também. E fala pra gente o que esse estado, né, o Mato Grosso, tem que o resto do Brasil ainda não descobriu. A gente tem coisa aqui que o resto do Brasil não descobriu ainda. Conta aí, Salles. Olha, Conta pra gente. começar por Mãe Bonifácia, né? Mãe Bonifácia é um presente de Mato Grosso para o Brasil. Mas por trás de Mãe Bonifácia existem várias mulheres fortes. É incrível, é impressionante como o Mato Grosso produz mulher forte, né? A gente sempre que vai pesquisar, quando a gente vai pesquisar alguma história, repara, quando você pesquisa alguma história sobre Cuiabá, sobre Mato Grosso, você vai sempre se deparar com uma mulher forte por trás dessa história, tem sempre o envolvimento de uma mulher, sempre o envolvimento com uma mulher. Isso é muito bacana. Então, eu acho que o Brasil precisa descobrir essa força, né, e principalmente essa força que vem, por exemplo, de Mãe Bonifácia, que é esse longa que a gente está finalizando agora, esteve finalizando agora, e está aí sendo lançado com uma felicidade muito grande, porque é mais uma história de uma mulher forte produzida por esse estado. Nossa, Salles, a gente tem acompanhado aí os bastidores, né, da produção, o colorismo, né, tá muito lindo, né, a montagem, e eu acredito que tem um pouco de você ali, porque a gente que acompanha o seu trabalho, a gente que viu lá o Minhocão do Paris, que traz esse clima de tensão e suspense, você acaba trazendo isso para o Mãe Bonifácia também, que traz um outro tipo de história que não está nesse contexto, mas que é um estilo seu. Então conta pra gente um pouquinho desse seu estilo como diretor, que já vem de Minhocão do Paris e agora para o Mãe Bonifácia, o que você traz na bagagem aí? A gente traz geralmente força nas histórias, né? Então a gente, por exemplo, quando a gente fez o Minhocão do Paris, o objetivo era justamente esse. No Minhocão do Paris, a nossa protagonista é uma mulher. A gente se inspirou na força de Maria Taquara para trazer a história, né, por trás de Minhocão do Paris. Mas a gente traz muita força, né, nessas histórias, e o que vem também ser emprestado também para Teresa. Eu fiz o curta sobre Teresa de Benguela, e a gente recebeu mais de 30 prêmios com esse curta, foi muito bacana, foi mais de 100 festivais. E a gente traz também toda essa força, essa energia da mulher, essa energia feminina, para a Mãe Bonifácia, né? Porque a gente apresenta uma mulher muito diferente do que a gente está acostumado a ver com relação a esse tipo de situação. Quando a gente fala desse período tão terrível da humanidade,
geralmente as pessoas que eram escravizadas, às vezes eram retratadas como pessoas submissas, que aceitavam aquela situação. E Mãe Bonifácia não é essa abordagem, não. A gente trouxe essa força justamente para a personagem, para mostrar que essas pessoas lutaram de fato, realmente contra essa situação e que elas foram importantes na construção para acabar com esse momento tão terrível que a humanidade viveu. Então a gente traz muito disso de vários curtas e geralmente sempre essa força colocada na energia de uma mulher. Que legal, né, Salles? Você, mesmo como um homem, né, trazendo essas pautas tão importantes, né, que é a coisa da força da mulher, o protagonismo, né? A gente viu um vídeo da Zezé Mota falando que ela já atuou em vários papéis, mas sempre como, né, escravizada, né, e nunca como protagonista de uma história. Então, trazer a Zezé Mota e colocar ela dentro desse protagonismo de uma mulher tão forte como Mãe Bonifácia, eu acredito que você pensou muito bem nessa escolha. Então, conta pra gente também por que trazer a Zezé Mota para esse papel principal. Olha, Heloísa, eu não consigo pensar em outra pessoa. Eu não consigo pensar em outra pessoa para ser a Mãe Bonifácia. De fato, eu não consigo imaginar outra pessoa sendo Mãe Bonifácia a não ser a Zezé Mota. Então a gente pensou muito nela, até porque a história da Zezé é uma história que se parece muito com a história de luta de Mãe Bonifácia, que é uma luta toda através do trabalho dela pelo preconceito, pela questão da igualdade, o respeito às mulheres. Então a gente pensou muito na Zezé pela força da Zezé. E a idade das duas também eram bem parecidas, né? Mãe Bonifácia, a informação que a gente tem, faleceu aos 80 anos, Zezé veio interpretar o personagem com 80 anos, né? Então a gente apresentou a história para ela, a proposta, e a Zezé hoje ela tem esse privilégio, ela consegue escolher o personagem que ela vai fazer, ela merecidamente ela tem esse poder, e a gente ficou 2 anos ali namorando, tentando construir com o empresário dela justamente essa história. E quando ela realmente, de fato, teve a história, ela teve acesso, quando ela descobriu essa mulher, ela falou, esta história eu quero viver, essa personagem eu quero interpretar. Foi muito bacana, porque foi uma força para a gente, porque ela se identificou, falou, aqui eu vejo minha força, e a gente apresentou justamente isso, a proposta, uma mulher empoderada, uma mulher que não aceita, eu sou mulher, eu vou aceitar qualquer situação. Não, ela não aceita e ela é muito respeitada. A gente retrata muito isso no filme. É uma coisa que eu quero deixar muito claro, Heloísa, que a gente respeita muito a história de Mãe Bonifácia. É um filme feito com muito respeito, com muito carinho, apesar de ter toda a força, mas existe todo um carinho ali, um respeito a uma figura tão importante que foi Mãe Bonifácia para Cuiabá e para o estado de Mato Grosso. É interessante mesmo. E conta pra gente, né, como a gente começou a falar da Zezé, que você trouxe ela lá pelas primeiras caminhadas, né, já pensou nessa mulher, e aí também escolher Sorriso, né, para fazer esse longa-metragem, o seu primeiro longa-metragem, construir uma vila cenográfica de Cuiabá de 1860. Então, como que foi pisar nesse Cuiabá de antigamente, lá em Sorriso? Então, assim, imagino como que foi construir tudo isso, né? Foram meses aí de trabalho, anos de trabalho. Então, conta um pouquinho pra gente qual foi o processo aí para construir, para chegar no que a gente vai ver na telona, né, que é o filme. A nossa ideia inicial era gravar o filme inteiro em Cuiabá e usar algumas partes também do Parque Mãe Bonifácia. A gente esteve aqui com a produção, a gente cogitou muito isso, só que a gente sempre se deparava com a seguinte situação, a gente ia ter que trancar a rua, cobrir o asfalto, dar um jeito de tirar a fiação, como é que a gente vai controlar o barulho de uma cidade tão movimentada como Cuiabá. Então, tudo isso ficou, colocou-se muita dificuldade para a gente fazer o filme aqui. Mas a nossa pretensão é realmente isso, até porque ia reduzir custos, né? Porque a gente já tem um centro histórico ali de Cuiabá, ia reduzir bastante. Mas, ao mesmo tempo, ia ser muito trabalhoso. Por quê? A Zezé, devido à idade, ela tem uma limitação no tempo de gravação. Geralmente a gente ficava ali entre 4 e 5 horas, geralmente o ator no seu auge ele vai lá 8, 12 horas, mas a Zezé tinha essa limitação. Ela chegava, ia para maquiagem e gravava 4, 5 horas. Então tinha também esse detalhe que realmente limitava muito a nossa escolha. Então a gente optou por quê? Por Sorriso. Porque já estava toda a nossa produção lá, toda a nossa carpintaria, todo o nosso pessoal, arquitetura, enfim, estava todo mundo lá. E ficou muito mais fácil, porque a gente tem muita mata, é o interior, então a gente optou por fazer tudo lá em Sorriso, porque a gente ia ter que realmente reconstruir Cuiabá,
para ficar do período que era, né? Cuiabá sem asfalto, Cuiabá sem fio, aquela Cuiabá bem no início mesmo. Então a gente topou o desafio e recriamos uma rua de Cuiabá, né, com comércio, e também recriamos a casa de Mãe Bonifácia. A gente pensou muito, trabalhou muito, fez muita pesquisa para saber qual era o tipo de casa de uma pessoa como ela teria condições de ter. Então a gente pensou muito nisso. E a gente também fez a casa dela, né? Tudo na mata, na chácara, próximo de um córrego. Então a gente assim, tinha todo um controle de cenário, ambiência. Então ficou mais fácil para a gente. Por isso que a gente resolveu, nesse contraste todo, fazer em Sorriso. Mas deu certo, né? Deu O muito resultado certo. tá lindo, né? E como que foi? Quem tá com você? Quem que é a sua equipe hoje também? Que a gente vê que, poxa, para fazer um cinema, uma longa-metragem, a dificuldade também de fazer isso no interior, né? Longe dos grandes eixos, aí Rio e São Paulo. Como que é fazer tudo isso lá em Sorriso? A gente sabe que é resistência, né? Fazer com garra, com força de vontade. Então conta aí pra gente também como é que é fazer isso e quem é essa equipe maravilhosa aí que tá por trás disso junto com você. A gente tem uma equipe muito boa, mas esse longa, que é o nosso primeiro trabalho, o grande trabalho, não seria possível sem a participação de profissionais de Cuiabá. A gente levou metade da equipe, né, metade da equipe do filme é composta por membros de Cuiabá. Então a gente levou vários profissionais experientes que fizeram a cabeça, né, em vários setores, e esses profissionais nos orientaram, nos ajudaram muito para que a gente fizesse esse filme. Ele foi feito em 2 fases, né, há uma história que é a história O Presente, que com a Zezé, Eloá Pimenta e Ivan Belém. Então estão relembrando uma história do passado e depois vive um segundo momento, uma história que se passou 30 anos atrás. Então, se não fosse a ajuda, a participação, a experiência e o carinho e entrega do pessoal de Cuiabá, desses profissionais, a gente não ia conseguir realizar um filme tão bonito como a gente conseguiu fazer Mãe Bonifácia. Na primeira fase, essa equipe de Cuiabá esteve participando, depois todo mundo estava com a agenda fechada na segunda etapa, e aí a gente já estava mais preparado, mais confiante, a equipe Sorriso assumiu a segunda fase do filme, o que a gente não percebe diferenças ali, porque realmente o filme está muito bacana, está muito bonito, está muito igual, né? Então, foi possível sim por causa da entrega de Cuiabá. A gente buscou profissionais aqui do estado, profissionais excelentes, e eles foram assim, coração aberto, sabe, aquela vontade de que você desse certo. Foi muito lindo isso, essa troca, e aí isso nos deu confiança. Porque a gente vinha de alguns materiais, alguns trabalhos, né, curta, enfim, uma coisa mais tranquila de se fazer, não é um longa, né, com a Zezé Mota. Então, quando essa galera veio, assim, nos deu confiança e a gente conseguiu tocar e ficou um filme maravilhoso. Incrível. E Salles, uma curiosidade também, que 98% da equipe é mato-grossense, dos atores, de todo mundo, né? Então isso também é importante, porque a gente coloca o dinheiro que a gente está e a gente volta a redistribuir ele pelo nosso estado. Isso também é muito importante, né? Porque fazer arte dá trabalho, né? Muito trabalho, muito trabalho. A gente fez, é um reconhecimento mesmo, porque assim, a gente não chegamos nem a cogitar profissionais de fora, porque a gente acredita mesmo nos profissionais aqui do estado. Cuiabá tem gente maravilhosa, profissionais incríveis. Sorriso tem profissionais maravilhosos. Então a gente sempre acreditou que realmente o trabalho seria feito com muita qualidade, né? Então a gente não chegou a cogitar. Os únicos profissionais, 2 pessoas que são de fora mesmo, que é a Zezé Mota e Elina, que vive a Mãe Bonifácia na versão mais jovem. Porque a gente buscou pessoas parecidas, né? A Elina tinha que parecer com a Zezé. São as 2 únicas atrizes que a gente importou, digamos assim, a gente trouxe para cá. Mas todo o pessoal é daqui, a equipe técnica e elenco também, né? Sim. A gente tem Eloá, Romeu Benedito, Ivan Belém, que é um precursor do teatro, Jasmine, Altieri, Dagmar, Maurício Ricardo. Então, assim, e pessoas de Sorriso. Então, a gente valorizou não só a equipe, mas também elenco, né? A gente tem gente com muito talento, né? Nossa, que elenco de peso. A própria Zezé mesmo ficou muito feliz. Eu falei assim, nossa, que bacana conhecer vocês. E a troca foi muito, muito bacana. A Eloá ensinando a Zezé a falar cuiabanês. Ficou muito bom aquilo, ficou muito legal, porque ela ficava falando... e ficava fazendo aquelas... E aí a Zezé ria, e a Zezé já estava falando também. Eu falei, isso é bacana. Que então, legal. Foi maravilhoso isso. Um set descontraído, né? Muito bom, foi um set muito leve. Olha, muitos diretores dizem que no filme nasce 3 vezes. Uma vez no roteiro, outra no set e a outra na montagem. E aí, qual dessas fases, Mãe Bonifácia, mais te surpreendeu e transformou você talvez em algo que você nem esperava, assim?
Olha, eu acho, assim, o roteiro é do Perseu, da Oz, a esposa dele, e eu contribuí também. Então, assim, inicialmente o roteiro começou a ser construído pelo Perseu e por mim, né, montamos, mas a gente sentiu a necessidade de ter uma mulher na construção. Falei, pô, peraí, nós estamos falando sobre uma personagem feminina e eu acho que é interessante a gente trazer. Aí a Oz veio pro processo e deu uma outro olhar sensível, sabe, assim, opa, a gente acertou. Não podia ser diferente, né? Mas aí foi um filme, a gente tem um filme na gravação e tem um filme na edição. Mas os três funcionaram bem, sabe? Assim, a gente percebe que muito do que estava proposto no roteiro, ele saiu na gravação e também na edição. Mas a edição, ela ganhou muito brilho quando a gente teve a música, a trilha sonora. Né? O Paulo Monarco, um músico fantástico, entrou no processo. E o Paulo veio com uma proposta, falou assim, Salles, já que o filme é diferente, a proposta é diferente, eu quero fazer algo diferente. Vamos fugir do tradicional, vamos trazer a identidade cuiabana, o rasqueado para o filme, vamos trazer músicas assim, eu quero trazer... E ele começou a apresentar a proposta, virou outro filme também, então a quarta opção também, né? Então a música também deu, assim, um encanto para o filme mesmo, ficou bem bonito. Que legal a escola do Paulo. Conheço o Paulo Monarco começando a tocar, assim, bem menino ainda, gente, e depois ver ele com grandes produções. Ele é bom, né? Nossa Senhora, ele é incrível, incrível, incrível. Incrível. Não podia ser outra pessoa, viu? Muito legal. E que interessante também, agora o filme pronto, né? Tá pronto aí para o mercado, para o audiovisual. E o que você vê? Quais são as perspectivas também desse filme, de mostrar a Mãe Bonifácia aí para o mundo? Muitas crianças conhecem o Parque Mãe Bonifácia, nem sabiam que Mãe Bonifácia existe. Então você colocou ela nas grandes lentes aí, né? Como a gente disse lá no início. Então conta pra gente também qual que é esse dever cumprido, né? Tá ali, tá entregue, tá pronto, agora vai percorrer festivais. Para onde ele vai alçar voos agora? Primeiro a gente tem que estrear aqui na casa de Mãe Bonifácia, né? Cuiabá. A gente vai fazer uma sessão aqui e a gente vai fazer 2 sessões em Sorriso, né? Que o pessoal do Sorriso tá louco para poder ver também. Uma sessão aberta ao público e uma sessão para mulheres do assentamento, né? A gente vai fazer uma sessão. E tem mais uma sessão também para mulheres da terceira idade, porque Mãe Bonifácia fala muito com esse público também. A gente vai fazer essas sessões. Feito isso, a gente pretende agora festivais. O filme ele vai fazer uma carreira em festivais para que a gente consiga ganhar um currículo com o filme, enfim. E depois disso a gente vai ver como é que funciona. De repente, o streaming ou o cinema, a gente não sabe como ele pode se comportar, isso vai depender muito como o público reage, né? Porque a gente tem toda uma expectativa, a gente acha que o material corresponde muito, mas às vezes o público não entende assim, né? Ou às vezes a gente acha que não e o público recebe completamente diferente, então Dramaturgia do espectador. Exatamente, exatamente. Então a gente fica assim nessa expectativa, mas a pretensão é essa, fazer um ciclo de festivais. E após isso a gente vai tentar alguma distribuidora, porque hoje a distribuição é um grande gargalo hoje do cinema, principalmente do cinema fora do eixo, né? A gente sabe que o cinema no eixo ali eles conseguem com uma certa dificuldade distribuir, mas a gente fora do eixo é mais difícil ainda. Então o grande desafio vai ser esse, encontrar uma distribuidora que ela entenda que esse filme ele é necessário para todos os públicos, enfim, que ele é necessário para a TV, para o streaming, para cinema, enfim, essa é a expectativa da gente. Com certeza, acredito muito no potencial, né? A gente que ainda tô doida já para assistir, já falei pro Ronaldo, Ronaldo, já separa meu ingresso aí, eu quero muito assistir, com certeza não vou nem deixar para a segunda sessão, vai ser na primeira vez. Mas, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas escolhas. Eu acredito que as escolhas acontecem como elas têm que ser e acabou que está tudo muito bem. O colorismo, a fotografia está muito bonita, a cor está muito bonita, a escolha dos artistas é praticamente negra, né? A equipe, né? De atores, né? Praticamente, majoritariamente sim. A gente escolheu a maioria, né? A gente tem algum outro elenco que não é, mas a maioria sim. Então a gente está dando essa visibilidade para esse elenco, né? Inclusive foi uma dificuldade a gente achar esse elenco em Sorriso. A gente ficou bem assim procurando, a gente achou bastante grupos interessantes assim, mas foi uma certa dificuldade. A gente teve uma certa dificuldade porque a região é colonizada por outras pessoas, né? Então, mas enfim, a gente tem esse reconhecimento também às mulheres. Eu sempre friso muito isso. O filme ele foi tratado com respeito desde o início.
Quando a gente pensou no cachê das mulheres, que estavam exercendo as mesmas funções dos homens, a gente se deparou com algo assim, que até eu fiquei preocupado, porque as mulheres, quando apresentavam os seus orçamentos, o orçamento dela, que ela estava acostumada a receber, é 40% menor do que o cachê dos homens. A gente acha que isso não acontece, né? Acontece, e a gente começou a ver isso, a gente ficou, poxa, no cinema isso, como assim? Então a gente conseguiu equiparar os cachês, e aí foi justamente abordada as mulheres que trabalharam na equipe, e falou, olha, aqui vai ser igual para todo mundo, a gente tem que quebrar isso. Inclusive era uma proposta do projeto a CCL recebeu muito bem, inclusive sugerimos que a CCL faça isso e coloque de alguma forma que respeite isso, né? Para as mulheres receberem o mesmo valor que os homens recebem, está exercendo a mesma função. Então isso a gente frisou muito e lutou muito por isso. Então é um filme com respeito em todos os sentidos. Com certeza, que bom. Então a gente vê esse resultado nas telas também, né? Porque com certeza uma equipe feliz e realizada vai ser muito maior aí o que a gente tem. Mas Salles, parabéns pelo trabalho, a gente se sente muito honrado em falar de Mãe Bonifácia e também falar com você. Aguardo aqui, talvez, para novas produções, falar de novos trabalhos, acompanhar você. Conheci por agora, mas já comecei a fuçar, a pesquisar, né, antes de te entrevistar, saber um pouquinho quem é você, me surpreendeu bastante. E a gente fica muito feliz, e principalmente por trazer pautas tão importantes como das mulheres. A gente sabe que a gente ainda está no estado que mata muitas mulheres, que a gente é alvo. A gente acabou de aprovar uma lei aí da misoginia, acho importantíssimo. E aí você trazer Mãe Bonifácia num contexto como esse é de encher o nosso coração, deixar quentinho e de orgulho. Parabéns. Muito obrigado, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade da gente poder falar de cinema. Agradeço Mato Grosso, que esse estado que acolheu esse forasteiro aqui e acolheu tão bem. Eu vivo nesse estado desde os meus 15 anos, né? Então, eu sou muito feliz em viver aqui. Tenho filhos aqui do Mato Grosso. É um estado que realmente ele abraça a gente, então a gente fica muito feliz e está realizando sonhos, realizando o meu sonho, que é fazer cinema e poder contar histórias. Então, eu sou eternamente grato ao espaço, acho importante demais falar de cultura. Viva a cultura, viva a arte, né? Gente, muito obrigada. Se você chegou agora, lembra que o Cultura Livre a gente sempre tem reprise aos sábados, né, às 21 horas. Mas fica com a gente, acompanha a gente também pelo YouTube, Cultura Livre MT. E seguem também lá, Mãe Bonifácia, @Mãe Bonifácia. Lá você vai ficar sabendo onde o filme vai ser exibido, as novidades e tudo mais. Muito obrigada e fica com a gente, porque no próximo bloco tem mais Cultura Livre. Seja bem-vindo. O Quilombo segue vivo.